Bom, senhores, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula, mais uma continuação dos vídeos anteriores, referente à parte de rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança do produto químico. Então, aqui, nesse slide, o que a gente vai estar vendo agora? Já vê um pouco sobre a parte de rotulagem. Acabamos de ver a parte referente a cores, que são as cores de tubulação, as cores para a segurança. E agora a gente está vendo aqui a parte que fala referente ao rótulo. Esse rótulo é o que vai em volta de uns produtos químicos, principalmente aqui de pertence à classificação de perigoso. E são informações de grande importância, ainda mais num depósito em si, para você saber que tipo de produto que é, a reação que ele tem, se ele causa dano à vida, se ele causa dano ao patrimônio, se ele causa dano ao meio ambiente. Então a gente tem que ter uma noção referente ao produto em si que nós temos no nosso estabelecimento para poder determinar as medidas preventivas para evitar acidente. Para isso, ele tem que ser de fácil identificação. Mas vamos lá. No primeiro item, no item 26.2, a classificação e rotulagem preventiva e a ficha com dados de segurança de produto químico. Então, nesse conjunto, a gente vai aprender um pouco sobre a questão de classificação, tá? Também a parte de rotulagem em si, como que deve ser o rótulo, e também um pouco referente à ficha com os dados de segurança dos produtos químicos. No item abaixo, 26.2.1, o produto utilizado em local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a segurança e saúde dos trabalhadores, de acordo com o critério estabelecido pelo sistema. Esse sistema aqui, globalmente monitorizado de classificação de rotulagem de produto químico, mais conhecidamente como GHS, ele é uma atividade dentro das Nações Unidas, principalmente a questão da ONU, e é muito bom você também conhecer o site, para você colocar o link abaixo, para vocês poderem estar acessando. E tem esse site, ele mostra para você como que deve ser os testes de classificação de produtos perigosos, como que é feita a parte de pictogramas que é colocado nesses produtos, que é na parte de rotulagem, igual esse que está na imagem aí embaixo. E também é ele que classifica e faz a rotulagem e a ficha também, que ele mostra para você como que deve ser a ficha, quais são os dados obrigatórios que tem que estar na ficha. Tudo isso você encontra nesse site GHS, que pertence às Organizações Unidas, à ONU em si. Na parte de baixo, no item 26.2.1 e ponto 2, a classificação de substância perigosa deve ser baseada numa lista de classificação humanizada ou com realização de ensaio exigido pelo processo de classificação. O GHS ele fala um pouco como que é esse processo. Temos aqui alguns órgãos competentes aqui no Brasil que faz esse tipo de classificação também. Podemos colocar entre eles a própria Anvisa em si, que tem essa responsabilidade também. E é muito importante essa questão de ensaio, a classificação do produto em si, para a gente poder ter mais informações sobre o produto, para poder criar a medida preventiva mais adequada a ela. Tem produto que ele é tóxico, e dependendo de que maneira ele pode vir a te infectar, se através da derma, que é a questão da pele, aleatória, oral, ocular, você precisa saber qual é dessas vias de penetração do organismo que ele pode vir te afetar. Então, se você não tem essa informação, fica difícil você criar uma medida preventiva. E também saber qual tipo de EPI, roupa que você tem que estar utilizando para poder manusear esse produto. Por isso que é muito importante saber sobre ele, para poder ter essas medidas preventivas dentro da sua empresa. Já no item abaixo, no item 26.2.1, na ausência da lista nacional, que é uma coisa meio difícil de acontecer, tá? Porque o produto para vir aqui no Brasil, ele passa por um processo muito difícil, ele precisa passar por uma aprovação, aí tem a Anvisa, como eu usei como exemplo, e nos dias atuais, na questão Covid, vamos dizer assim, questão das vacinas, precisou
teve uma boa demora, porque demorou bastante a questão da vacina ser liberada para poder a gente tiver uma dose dela em si. Demorou porque algumas vacinas estavam com algumas substâncias que vinham de fora, uma matéria-prima dela em si, e essa matéria tinha que passar pela Anvisa para ser aprovada, para poder vai receber uma lista, que é a frase sobre a classificação de perigo. No caso da Anvisa, vai mostrar uma questão de reação ao aplicar ela. Então tem um pouco a ver nesse contexto também, porque o produto, para chegar aqui, tem que passar por uma empresa competente, um órgão no caso, que é como se fosse a Anvisa. Então é difícil você não ter uma lista, você vai ter uma lista, tá? Só se for um produto que veio por fora assim, chegou aqui e o pessoal não souberam disso, o órgão competente não sabia disso, aí você não vai ter lista nenhuma, mas mesmo assim você não vai ter conforme as normas vigentes atuais. Então é meio difícil isso acontecer, mas aqui no item fala o seguinte, que na ausência dela, de uma lista nacional, você pode usar uma classificação utilizando listas internacionais, e a ZHS ele te dá um pouco dessas informações para você referente ao produto. No item abaixo, o último item, ele no 26.2.1.3, os aspectos relativos à classificação devem ter o disposto em normas técnicas oficiais vigentes. E as normas técnicas oficiais são nada mais nada menos que questões envolvendo a nossa NBR, as NBRs. Então é muito importante seguir alguns relativos de classificação, tá? A NBR tem classificação de alguns produtos específicos, não todos, mas tem, que a gente pode estar usando para poder ter a sua classificação em si, tá bom? Fora isso, temos algumas portarias de alguns jogos competentes que também nos dá algumas informações relevantes para a gente poder estar utilizando no ambiente e ter mais informações do produto. Aqui ele vai falar de um documento que é a ficha de segurança. Essa ficha de segurança do produto químico em si, não estou me falando especificamente da FISPIC, tá? A FISPIC é uma outra situação em si. Essa ficha ela é mais bem resumida, ela tem em média de 3, 4 páginas. Já a nossa FISPIC mesmo, ela tem um total de 16 campos, que dependendo do produto, eu estou falando de 20, 30, 40 páginas que ela pode ter ao todo. Então, nesse caso aqui, nessa ficha em si, o fabricante, ou no caso de importação, fornecedor do mercado nacional, deve elaborar e tornar disponível a ficha com os dados de segurança do produto químico, para todo produto químico classificado como perigoso, que é bem parecido com a questão da FISPIC, tá? Só que essa ficha aqui é uma ficha bem resumida, tá? Ela tem apenas, como eu falei, só 3 páginas. E se vocês entrarem em órgãos competentes, como no caso da SATESB, você consegue consultar pelo número do produto, classificação do produto, você consegue estar sabendo dessa ficha, consegue abaixar essa ficha desse produto. É só você entrar no site da SATESB que você consegue fazer esse tipo de impressão dessa ficha em si, tá? E como vocês viram aqui, é o fabricante e o importador. O fabricante, que criou o produto em si, tem que fazer uma ficha referente a esse produto, e o importador, que comprou de fora, tem que fazer. Então, se eu sou importador, comprei um produto de outra empresa fora do Brasil, e eu quero trazer esse produto para cá, e que vou fazer o comércio desse produto, eu preciso fazer uma ficha de segurança, que no caso aqui a FISP, que também está ali nesse contexto, para que você possa estar consumindo, possa estar transportando para o comércio, para poder estar fazendo a sua utilização, ou como matéria-prima, ou com produtos a vendido, para poder fazer o comércio dele, tá? E aqui um pouco sobre o rótulo. O que tem que ter no rótulo? Primeiramente, o rótulo tem que ter a identificação do produto, que produto que é esse, o nome dele em si, os pictogramas de perigo, que são esses diamantes que vocês estão vendo aí, advertências, então ele vai ter alguns itens de advertência, como por exemplo, não consome, ao tocar não esfrega nos olhos. Então são algumas orientações que você tem que se preocupar ao manusear esse produto. Frases de perigos, frases de preocupações, informações complementares, são informações relevantes que não pertencem a nenhum desses campos
mas é interessante estar passando, tá? Como por exemplo, em alguns rótulos o pessoal coloca um número de telefone de emergência. Se por acaso alguém teve o toque, alguém teve o consumo desse produto, você liga para esse número, que tem uma pessoa pronta para isso, para receber essa ligação, e ela passa por você todas as informações relevantes do produto em caso de tratamento dessa pessoa que teve a exposição ou teve o consumo dele, tá? Então é importante essa questão de rotulagem. A gente tem que deixar essa rotulagem visível, não somente no produto em si, mas também na sua embalagem, na sua caixa. É importante que tenha essas informações relevantes para a gente poder ter o cuidado no manuseio desse produto. Vamos lá, no item 26.2.3.1, o formato de conteúdo de ficha com os dados de segurança do produto químico deve seguir o estabelecido pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produto Químico, o GHS, das Organizações das Nações Unidas. Então aqui é um reforço referente àquele primeiro item que eu li para vocês. Então eu preciso ter o que foi determinado no GHS. Então por isso que é muito importante, você que é o responsável pelo estabelecimento, você que é responsável pelo produto em si, é muito importante que você entre nesse GHS, apesar que está em espanhol esse site, tá? Mas é fácil de compreensão, para você poder seguir todas as orientações que esse produto, todas as orientações que esse site pode te oferecer. No caso de mistura, deve ser aplicado na ficha do dado de segurança, nome e a concentração ou faixa de concentração das substâncias que. Então aqui está falando o quê? Aqui está falando referente a algumas informações de produto que possui uma mistura em si, tá? Vou pegar aqui o exemplo da nossa gasolina. Nossa gasolina não é 100% gasolina, ele é apenas 70% gasolina e os outros é 30% álcool, etanol no caso. Então é importante ter essa informação também, não somente na ficha, mas também no rótulo, é interessante, para poder mostrar que está tendo qual foi o outro produto que ele tem misturado na sua composição. E também eu preciso colocar o risco também desse produto que faz parte da sua mistura. Então, além do risco ao todo, é muito importante mostrar qual é o risco dele separado em si, dessas misturas que foi colocada. Tá bom? Então eu preciso colocar isso, e também lá no item B, como vocês estão vendo aí embaixo, o limite de exposição ocupacional estabelecido. Tem produto que você ficar exposto nele, ou tiver contato nele, você pode ser contaminado, isso pode causar danos ocupacionais, doenças ocupacionais ao todo. Então você tem que tomar muito cuidado no manuseio, muito cuidado em si, na exposição dele, porque se estiver dentro desses limites, você vai sofrer um dano, e esse dano pode ser um dano severo. Então você tem que tomar muito cuidado no contato desse produto. E aqui uma das partes mais importantes em si, que é a questão do treinamento. Eu não posso simplesmente ter toda essa parte documental feita no meu estabelecimento. Eu tenho um rótulo, eu tenho a ficha, tenho tudo. Só que eu não tenho pessoas treinadas em si. Eu preciso que todos os meus trabalhadores, dentro desse local onde tem esses produtos perigosos, e eu preciso orientar eles o que são esses pictogramas, esse tipo de produtos que eu tenho no meu estabelecimento, os riscos, os perigos e as medidas preventivas para essa situação. Se tiver um incêndio, o que fazer? Esse produto que eu tenho armazenado, posso jogar água nesse produto? Ou preciso de um agente extintor apropriado para ele? Então eu preciso treinar minha equipe referente a esses produtos, porque se tiver alguma situação de emergência, eles estão prontos para agir, para tomar a primeira iniciativa, para poder evitar os danos que esse produto pode me causar no meu estabelecimento. Então o treinamento ele é a base de tudo, preciso ter treinamento da minha equipe, e o treinamento é fácil de ser realizado. É só você pegar a ficha, pegar os campos relevantes em questão de combate e emergência e aplicar o que está escrito nele nos seus treinamentos. Assim você já consegue fazer um treinamento eficiente, objetivo para os produtos que você tem, e você evita esse tipo de situação no seu estabelecimento.
E aqui é com os pictogramas que estão no GHS. Então é muito importante, como falei vocês, entrar nesse site, ver esses pictogramas. Lá vai ter informações bem mais relevantes, bem mais objetivas. Então é muito importante que você entre nesse site. Quando vocês for pesquisar, coloca GHS, Nações Unidas, ONU, tá? Se você botar ZHS puro, só ZHS, vai aparecer algumas empresas que têm esse nome e não o órgão em si competente. Então é muito importante que você coloque ZHS, Nações Unidas, ou coloca do jeito que está descrito aí nessa parte do slide, para você poder consultar o site oficial deles mesmo, tá bom? E aqui nós temos alguns pictogramas. Temos aqui pictograma de oxidante, que são produtos bem perigosos em si, porque os oxidantes, quando eles estão em combustão, eles liberam partículas de oxigênio. Então, em um combate contra eles em combustão, é muito difícil, você não consegue combater, porque você vai jogar água, você vai tentar fazer vários métodos de abafamento, esfriamento, e você não vai conseguir, pois ele libera partículas de oxigênio na sua combustão. Temos o caso aqui de produtos tóxicos, produtos corrosivos, produtos de gás sob pressão, explosivos. Então, cada um deles tem um pictograma específico. Alguns são fáceis de compreender, outros, se você não tem a informação, você tem que buscar. Na própria ficha te dá algumas informações em si. Em outras, você vai lá e consulta o GHS, você pega mais objetivo em si essas informações. E os pictogramas, eles são baseados em 3 situações, tá? As 2 principais, que é a questão de risco para a saúde, que pode ser questão de saúde da pessoa em si. A pessoa vai estar adquirindo algum problema, como por exemplo, uma asma ocupacional, manchas no corpo, que acabam causando devido a uma exposição ao produto. Já o risco físico, questões mais envolvendo parte física mesmo, motora, pele, onde você pode ter queimadura, você pode ter uma fratura devido a uma questão envolvendo uma explosão em si, que são situações sérias que podem acontecer. Então tem a parte da saúde e a parte física, tá? Então você pode ter um problema referente à parte de saúde ocupacional, você pode adquirir um problema que pode demorar um tempo a aparecer, e tem a parte física, que é uma coisa que acontece no momento, devido ao contato direto com esse produto. Então você tem que ter esse conhecimento, tá? Fora também que os pictogramas, ele fala muito da questão não somente da pessoa em si, mas também alguns riscos que ele pode vir causar ao patrimônio e ao meio ambiente, tá? Que também são fatores que nós temos que ter uma grande preocupação, porque o patrimônio em si é onde nós trabalhamos e também queremos proteger ele, primeiramente a vida, mas depois vem o patrimônio, e por seguir o meio ambiente também, porque se você deixar um desse aqui vazar, dependendo do produto em si, né? Tem produto que ele pode vazar e não causa um dano ambiental, mas tem produto que ao vazar causa danos severos ambientais. Então, se você não tiver uma medida preventiva para poder evitar isso, você vai receber multa, e as multas ambientais são multas muito grandes, são multas que têm o objetivo praticamente de fechar a empresa. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Fora também que devemos cuidar muito bem do nosso planeta, né? Então, pessoal, é isso, nosso slide, tá? Terminamos por aqui.